O ministro Paulo Guedes voltou a dizer hoje que a economia brasileira está voltando em V com a criação de empregos e defendeu que é importante flexibilizar algumas regras para colocar os informais no mercado. Quem conta mais para a gente é o Galton Sé. Oi, Galton, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele participou de um seminário, inclusive com a presença do presidente do Supremo, ministro Luiz Fux. Seminário esse justamente para ter um diálogo ali entre os três poderes pela recuperação da economia. E aí, durante esse discurso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse que o país escapou de uma depressão, uma ameaça de depressão econômica neste ano. Como você bem disse, voltou a falar que o país, a economia, está se recuperando em V, com a criação de empregos e também com a alta arrecadação em meio à pandemia do coronavírus. Mas nesse discurso, o ministro Paulo Guedes, ele não comentou aquela polêmica da PEC emergencial, que prevê uma possibilidade de flexibilização do teto de gastos, que a gente lembra que essa medida foi criticada ontem, inclusive, pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, durante uma entrevista aqui à CNN. Como a gente disse, o presidente do Supremo, ele participou e destacou o seguinte, que a pandemia fez com que o judiciário tivesse que se manifestar sobre diversos assuntos, entre esses assuntos, a economia. E aí, durante essa fala, o presidente do Supremo disse o seguinte, que o judiciário não pode, por exemplo, proferir uma decisão que gere um impacto financeiro insuportável para o governo. Do fim do evento, inclusive, Fux teve uma conversa ali próxima com o chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fábio Weingarten. Para a gente afinar o discurso do ministro Paulo Guedes, ele também afirmou o seguinte, que o programa Carteira Verde e Amarela pode ser, então, a solução para inserir esses brasileiros informais, invisíveis, durante a pandemia e defendeu essa possibilidade de se flexibilizar leis trabalhistas justamente para atender pessoas mais vulneráveis, isso no pós-pandemia. Vamos ouvir o que disse, então, o ministro Paulo Guedes. A revelação dos 40 milhões de invisíveis. Como é que nós vamos tratar os invisíveis? Nós vamos continuar ignorando essa legião de brasileiros? Ou nós temos que, de alguma forma, numa legislação, reconhecê-los? É a nossa proposta do verde e amarelo. Então não vamos tirar direito de ninguém na legislação trabalhista que existe aí. Mas pelo menos, como é que a gente cuida deles? Será que precisamos de um regime extraordinário para eles? 1, 2 anos? Ver como é que eles... Nós temos que raciocinar sobre isso. Isso jamais será feito sem estarmos juntos, trabalhando juntos. Isso não vai ser um ministro que vai tirar uma medida extraordinária do bolso que vai salvar todo mundo. Não é isso.